Fala galera, beleza? Hoje a gente vai explorar um filme que, por mais que seja infantil, ensina sobre conceitos até filosóficos que vemos em muitos lugares hoje. Carros. Esse é o filme que, visto pela primeira vez, pode até parecer bobo, mas é muito mais profundo que isso, te garanto. O personagem principal do filme é o McQueen. Ele é um carro que compete nas mais famosas corridas do mundo. Nesse início, é introduzido um grande problema que ele possui, que é a arrogância. No seu sentido literal, a arrogância significa qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo. Altivez, basicamente, alguém que, por ser um corredor na maior corrida, despreza quem está abaixo. Nesse começo de filme, ele está na corrida mais importante, que é a Copa Pistão, até que ele para no pit stop e a equipe dele diz que é necessário trocar os pneus para que ele conclua a corrida, mas a arrogância dele fala mais alto e ele corre o mais rápido possível. Porém, no meio da rota, o pneu dele estoura e ele tenta terminar a corrida naquele último fôlego para ser campeão e ele empata triplamente a Copa Pistão. Em seguida, ele já meio desanimado vai até a comemoração. Lá nos bastidores, os patrocinadores dele estão comemorando. Eles adoram o McQueen, mas ele tem um certo preconceito com carros enferrujados, que são quem deram a oportunidade dele correr, né? Quem foram os primeiros a patrocinarem ele. Na realidade dos filmes, os carros mais enferrujados são os mais pobres. E é meio triste ver que eles gostem tanto do McQueen e ele despreza ele. Assim, ele e o seu caminhão motorista vão até a Califórnia para outra corrida. O que acontece é que no meio da estrada, o caminhão do McQueen dorme e acaba deixando ele lá, no meio da estrada, na Rota 66. A Rota 66, para quem não sabe, é muito especial, já que é uma estrada que liga as duas pontas dos Estados Unidos. No meio da rota existem várias mini cidades periféricas um tanto desconhecidas, e é numa delas que McQueen vai parar. O problema é que ao chegar na cidadezinha, ele destrói tudo que tem na cidade. Meio que sem querer, mas acontece. Até que ele é pego pelo xerife da cidade. Assim, ele é preso. O que começa a incomodar ele é que, para começar, naquela cidade era muito comum carros mais velhos e enferrujados como o Mate. E ainda por cima, ninguém naquela cidade nunca tinha ouvido falar nele. Assim, ele é condenado e o juiz afirma que ele deve reconstruir as ruas da cidade com um asfalto novo. Então, quando ele é solto para fazer os asfaltos, ele foge, escapando de todas as suas responsabilidades. Mas no meio da fuga, a gasolina acaba e o xerife pega ele. Então, ele é obrigado a fazer a rua. Mas, da primeira vez, ele fez tão rápido que ela sai péssima. Aqui podemos aprender que se você não quer fazer uma coisa, faça bem feito para não ter que fazer de novo. E assim, ele tem que quebrar ela inteira e reconstruir na mais pura força do ódio. Por ele não ter feito a rua do jeito certo da primeira vez, o xerife da cidade desafia ele para uma corrida, que por incrível que pareça, o McQueen perde. Por conta de uma curva na terra que ele não sabia fazer. Isso até lembrou de uma história do Ayrton Senna, que era um piloto excepcional, principalmente na chuva. O que acontecia era que ele tinha dificuldade de pilotar na chuva, como qualquer outro corredor. Mas, quando ele era menor, ele percebeu essa dificuldade e treinou incansavelmente em dias de chuva para se acostumar com a diferença de clima. No fim, o que ele fez foi localizar onde ele era ruim, treinar muito no que ele era ruim, até ficar bom nisso. Assim, no que ele já era bom, ele melhorou ainda mais. E o resto é história. E tudo isso que aconteceu foi muito bom para o desenvolvimento de uma história de superação para o McQueen, onde ele achava que era o melhor de todos,
Mas depois de uma corrida contra um carro velho em um lugar diferente, ele aprendeu que não era tão bom assim. E ele teria de treinar em áreas que ele não é tão bom para se melhorar na corrida de pista em si. Aí, o McQueen começa a criar amizades com pessoas que vivem naquela cidadezinha, principalmente com a Sally e o Matt. O filme continua com o McQueen invadindo a casa do Doc, que apostou corrida com ele. E aí percebemos que o Doc na verdade era um corredor de nível Copa Pistão, que já tinha ganhado 3 delas. Ali também descobrimos que ele é um ótimo corredor, mas que ele foi desprezado após ter sofrido um acidente terrível. Assim, ele vai para a Copa Pistão preparado para a corrida. Depois de ter se desenvolvido muito naquela cidadezinha, ter aprendido com seus erros, ele estava pronto. Assim, McQueen tinha agora como seu coach o Doc. Mas, infelizmente, no meio da corrida, o King, um dos maiores corredores da história, havia sofrido um acidente. O McQueen percebe, e mesmo muito na frente de todos, podendo encerrar a corrida, volta para salvar o King. Essa foi a real vitória para ele. Por mais que ele não tinha acabado em primeiro lugar, foi o mais louvado naquela vitória. Ali o McQueen acabou como vencedor. Mas lembre-se, como Marco Aurélio dizia, o obstáculo se torna o caminho.